não escolhe os perfeitos, Deus escolhe os decididos. Esse é o nosso tema da live de hoje e hoje eu tenho uma convidada mais que especial que estará aqui comigo para falar sobre isso. Uma pessoa decidida, uma pessoa forte, uma pessoa que teve grandes superações na vida. E olha só, hoje nossa convidada estará aqui. E que coisa boa demais. Daqui a pouquinho, nossa convidada estará conosco para falar sobre esse tema tão especial, tão extraordinário, que já vamos iniciando, né, nessa manhã de segunda-feira, uma semana linda para você que está entrando aqui agora, não é, Denise? Um dia lindo, um dia extraordinário, uma semana repleta da presença de Deus. É sobre isso. Nós vamos agora falar sobre um tema, o que? Decisão, né? Corações decididos. Deixa eu já ver se a minha convidada vai entrar aqui. Se ela já está aqui, vamos lá, deixa eu fazer um convite aqui para ela. Que coisa linda! Nós estamos muito coloridas hoje. Olha, estão todas floridas. Que coisa linda! Deixa eu já mandar convite para mais pessoas aqui, para as pessoas estarem aqui conosco nesse dia. Vou começar a mandar convite aqui para o pessoal, tá? A Ângela pode ir entrando, se apresentando, falando aí com o povo, enquanto eu vou mandar convite aqui para o povo. Vou mandar convite aqui para a turma. Isso. Bom, em primeiro lugar, quero dar um bom dia para todo mundo. Todo dia eu falo que Deus, Ele, né, nos dá mais uma oportunidade, mais um novo amanhecer, né? E hoje, com certeza, é mais um dia desse, de fazer diferente, de fazer o nosso dia um dia muito especial, né? Porque hoje é o dia que nós temos, é esse momento. Que passou, não conseguimos mudar nem uma vírgula, já foi. Bem isso. E o dia de amanhã não nos pertence ainda, né? Então, que nós possamos viver o momento. Então, já começo falando aqui, né, com tudo que eu aprendi, que esse acho que é um aprendizado, assim, um dos maiores que eu levo para mim. Então, de manhã, ao acordar, eu abro a janela, olho para o sol, né, pro mundo que está aparecendo, o dia que está nascendo, e já falo, graças a Deus, mais uma oportunidade hoje. Mas eu vou me apresentar. Eu sou a Ângela Maria. Depois, outra oportunidade, eu conto por que eu carrego Maria. Eu tinha Maria no meu nome e eu não falava, e agora eu falo, mas vamos deixar para outra oportunidade. Eu sou esposa, sou mamãe, sou vovó, né? E hoje também sou Master Coach, sou mentora para mulheres, e então também levo essa verdade que eu vivi para outras mulheres, né? Vamos dizer assim. E eu sou coach, né, da Nice, então eu tenho muito amor pela Nice, porque a Nice também é minha amiga também, né? E a Nice, assim, me fez ter uma nova vida, assim, através do processo de coach, né? Eu falo assim, o que o processo de coach fez comigo, né? Ele me fez descobrir aquilo que Deus já tinha planejado para mim, que estava escondido, né? Então, o processo de coach me fez eu dizer que eu sou filha amada de Deus. Mas quando a gente fala assim, eu sou filha amada de Deus, parece que é algo, eu sei que eu sou filha amada de Deus, mas não, né? Tem algo muito profundo sobre ser filha amada de Deus. E foi isso que o processo de coach fez para mim. É muito interessante, né, Ângela? Porque eu falo assim, nós muitas vezes nós repetimos, eu sou filha amada de Deus, eu sou filha amada de Deus. Só que uma coisa é eu falar, outra coisa é eu sentir, Isso. Não é? Eu acho que assim, para mim foi muito diferente quando eu não apenas falava isso da boca para fora, quando eu senti, não é? Isso. É muito lindo, né? Essa diferença
entre, eu sou filha amada, eu me senti uma filha amada. Apesar dos desafios, porque o pai, ele corrige bastante também, né? Muito, corrige muito, e é isso que faz, né, nos transformarmos em pessoas melhores, em descobrirmos nosso propósito, porque nós precisamos tirar aquelas cascas, né? Vamos dizer assim. Nós precisamos ir tirando aquelas cascas, aquilo que não nos pertence, ou aquilo que nós colocamos para nos proteger, né? Então Sim, nós achamos que estamos nos protegendo, mas nós estamos nos escondendo, né? Daquilo que Deus nos fez para ser. foi muito interessante, porque vou até falar para o pessoal aqui, eu falei assim, ó, o tema da live, eu vou até fixar aqui, ó. Isso. Deus não escolhe os perfeitos, Deus escolhe os decididos. E foi muito doido, porque assim, eu já sabia que eu ia fazer esse tema, mas depois eu chamei a Ângela. E foi muito louco, porque se tem uma pessoa decidida, é a dona Ângela, gente. Eu amo pessoas decididas, de verdade. Eu olho assim, às vezes eu falo, meu Deus, a pessoa poderia mudar a vida dela. Né? Porque com esse olhar agora de profissional, vamos dizer assim, Sim. eu sempre fui muito audaciosa, né? Só que eu não pensava muito, eu fazia, então não tinha, era meio maluco até. Só que depois, quando eu vivi meu processo, eu comecei a entender que não adianta a pessoa ficar pedindo a Deus e ela não tomar a decisão. Então, Deus, eu fico sempre falando assim, Deus fica falando assim, gente, filho, me ajuda a te ajudar. Porque tem pessoa que ela quer, mas ela não sai do lugar. Ela fica, ai meu Deus, ai, se. Gente, faz. Na pior das hipóteses, você alinha a rota, né? Corrige o erro e vai. Então, o que eu admiro na Ângela, e Deus não faz nada por acaso, porque eu tinha anotado num papel esse tema para fazer uma live, mas um dia eu tinha anotado. Aí eu falei, gente, vou fazer semana que vem. E aí eu falei, meu Deus, vou chamar a Ângela, porque assim foi meio maluco, porque eu falei, gente, se tem uma pessoa que eu conheci ao longo do processo, que teve que tomar decisões difíceis, tá, gente? A Ângela, né? Eu não posso falar, mas se ela quiser abrir alguma coisa que ela vai abrir, que teve que tomar decisões dificílimas na vida dela para ela ser a mulher que ela é hoje. E eu admiro demais. Então, eu falo assim, eu tenho umas amigas meio valentes, né? Porque a Ângela, ela é uma pessoa que aparentemente ela é toda tranquilinha por conta do perfil dela, ela tem estabilidade no perfil, mas ela é uma mulher aguerrida, uma mulher de decisão. E tudo que ela está colhendo veio de decisões tomadas, de decisões acertadas, de decisões assertivas que ela teve que tomar e que não foram fáceis. Foram decisões dificílimas, mas que tornou essa mulher linda, maravilhosa, extraordinária que ela é, porque eu amo tanto, né? Eu falo assim, eu amo a Ângela como coach, porque é muito fácil lidar com ela, eu dava tarefa e ela fazia, tem gente que é desobediente, mas o que eu admiro na Ângela é ela como amiga, como pessoa, porque pensa numa pessoa extraordinária. Agora eu vou deixar você falar, amiga. Então, Deus não escolhe os perfeitos, não, tá, gente? Se você está aqui e está esperando para tomar uma decisão, peça a luz do Espírito Santo, mas tome a decisão, criatura. Deus não vai tomar por você. Vai lá. Ai, Fala. obrigada, Nice. Então, eu tive, assim, né? A gente poderia ficar o dia inteiro, gente, conversando aqui, mas vou dar uma resumida. Eu, há muitos anos atrás, eu tive uma depressão muito forte. Muito forte. Eu tive pânico, assim, de andar com faixa preta dentro da bolsa. Mas, por mais que eu buscava ajuda, eu conseguia andar, vamos dizer, andar de muleta, né? A gente anda de muleta. Mas eu fui vendo que eu precisava ter uma atitude diferente, porque eu estava assim sobrevivendo. Mas e um dia eu tomei, né, falando em decisão, eu tomei uma decisão porque eu cansei de ficar naquela, sabe aquela vida morna?
E eu já também, igual a Anice falou, como eu tenho já esse perfil estável, né? Então eu não sou uma pessoa muito de, não era, né? Vamos dizer assim, de tomar decisões, né? Ah, tá bom, tá bom. Então a estabilidade eu falo que é igual água, igual uma água, né? Onde você põe num copo, ela fica, né? Então, e aí, só que um dia eu cansei dessa vida morna, vamos dizer. Mas isso é falando, gente, é o meu interior, tá? Não era, eu tinha uma vida, sempre tive uma vida muito boa, entre aspas, assim, de relacionamento com meu marido, com os meus filhos. Eu nunca fui uma mulher que eu tive problemas com isso. Mas, olha, por isso que é importante, isso é algo que eu gosto de falar. Porque às vezes você tá com aquela vida tranquila e você acha que tá tudo bem. E aí você olha para a depressão como isso. Você fala, não, mas tenho uma casa confortável, meu marido é maravilhoso, eu tenho meus filhos que são filhos bons. Mas quando você para olhar com verdade para dentro, quando você começa a olhar para você, o que eu gosto de fazer? Qual que é o meu sonho? Independente, né, da tua família, parar para olhar interiormente para a gente. Quando eu comecei a olhar, a me despertar e olhar isso para mim, eu não sabia eu não sabia quem eu era. Eu conto no meu relato. A pergunta que me tirou da zona de conforto foi essa. Quem é você, independente de você ser mãe, ser esposa? Quem é essa Ângela? Eu não soube responder. E isso eu fiquei assim, impactada. Falei, meu Deus, como eu não sei responder quem eu sou? E daí foi onde que eu tomei essa decisão, né? De buscar saber quem eu era de verdade. Eu queria saber que cor de roupa que eu gostava, qual era o meu sonho de viagem. Eu fui atrás dessas coisas, vamos dizer assim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa criada dentro da minha igreja, sempre fui catequista e sempre fui. Mas que, por incrível que for, quando eu fui buscar esse eu, Ângela, eu descobri o mais íntimo de quem eu era, né? Que foi o que eu falei. Eu descobri que eu era filha amada de Deus. Então, quando eu descobri, quando eu senti isso, que foi o que a Anice falou, eu notei que eu vivia totalmente errada. Mas não é que eu vivia errada por uma questão de virtudes. Não, era por práticas erradas. Então, por isso que eu falo hoje que eu sou a mulher da prática. E tem muitas pessoas, né, Anice, como coach vai falar, ai, não é na prática que você vai chegar no teu interior, né? Mas, gente, uma pessoa que está ansiosa, que está deprimida, ela precisa tomar a decisão de começar por algum lugar. Senão ela fica ali o resto da vida. E como que ela vai começar? Através da prática mesmo. Então, não sei, não vou conseguir andar 40 minutos. Ande 10 em volta Tome a decisão de andar 10 minutos em volta do quarteirão. Porque daí vai virando igual a gente fala, aquela roda da vida, né? Essa decisão muda totalmente a tua vida. Muda tudo. E essa decisão é assim, é no dia a dia, com poucas coisas. Né? É tomar a decisão de dar uma voltinha no quarteirão, é tomar a decisão de levantar e pelo menos passar um batom, é tomar a decisão de abrir a janela e falar, Senhor, muito obrigada, né? Porque quem está nesse momento difícil, ele só vê as coisas ruins. Então, quando você troca a reclamação pela gratidão, ela vai te curando, porque você começa a ver coisas que você tem, né? E aí no outro dia você andou 10 minutos, você vai falar, meu Deus, eu andei 10 minutos. Antes de ontem eu não estava nem andando. Então é esse caminhar, sabe? Essa prática, essa decisão de não desistir. E aí, assim, e aí quando eu fui atrás de saber isso, eu tinha uma frase que eu guardo comigo. Eu quero acordar feliz. Sabe, sim? Eu quero acordar feliz. Mas esse feliz é igual eu ser filha amada de Deus. Você tem que sentir essa felicidade. Essa felicidade vem lá de dentro, né? E não é, né, Ângela, pelas coisas que nós temos. É muito maluco. Quem tem me acompanhado, às vezes até olha assim e fala, nossa, Anice, quase todo dia põe o pôr do sol, o nascer do sol. Gente,
Se tem uma coisa que me deixa muito, 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 muito feliz, é eu ver o nascer e o pôr do sol. Só que antes passava completamente despercebido. Eu olhava, tipo, era mais um dia de sol. Hoje eu faço questão de parar e admirar. Eu falo, meu Deus, que sol lindo. Por quê? Porque isso é uma maneira de agradecer a Deus. É uma maneira de eu dar um pit stop também, né, na correria do dia a dia, Sim, parar e contemplar aquilo que o dinheiro não compra. Porque o isso. dinheiro não compra isso. Então, tá passando, eu passo muito pela catedral, tô passando, ele tem um canteirinho de flores, está lindo. Eu fico olhando aquelas flores. Gente, é no simples. Essa semana eu postei. É no ordinário que Deus manifesta o extraordinário. Ontem, enquanto todo mundo estava ali assistindo o jogo, né, eu estava trabalhando. Depois, o que, que eu fiz? Antes de eu encerrar meus trabalhos, eu estava passando pela minha sala, Deus me mostrou um pôr do sol, gente. Aí Isso. eu queria até filmar, ele falou, não, é para você. Eu É. parei e fiquei olhando o sol se pôr daqui, assim, sabe quando o sol vai sumindo atrás dos prédios, assim? Eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, como eu contemplo Deus na beleza da natureza. E isso traz felicidade, né, Ângela? É Traz. colocar uma mesa bem posta, Muito. preparar um café da manhã gostoso para você. Não é guardar a xícara para visita, não, gente. É para você. É Isso. catar aquelas roupas velhas, né, Ângela? Isso. Jogar tudo. Olha que linda que nós estamos aqui, gente. Nós Então, duas. Olha aqui. Olha a Ângela maravilhosa, toda linda, trabalhadinha no rosa. E nós nem combinamos, hein? não, olha só. A hora que eu entrei, eu falei, só falta a Ângela estar de verde, né? Porque ela costuma usar bastante verde. Mas eu coloquei aqui, eu falei, gente, é passar o batom, como a Ângela falou, para você se sentir importante. Para você olhar para você e falar, gente, mas tô linda, hein? E os homens que estão aqui, né? Tô louco de lindo, tô maravilhoso, tô Isso. tomado banho, tô perfumado, tô, né? É isso. Né? Agora, aquelas roupas medonhas que misericórdia, você não tem coragem nem de dar para os outros, de tão feia que é, não pode usar, gente. É o dia a dia, né, Ângela? São as ações diárias. Isso. Não Ações estou com diárias. vontade de levantar da cama, vou levantar justamente esse dia que você tem que levantar, É, essa né? decisão, né, de fazer isso. E por que que isso vai curando? Porque nós vamos comunicando, né? Quando eu acordo, que eu abro a janela, né, eu vou comunicando isso, que o dia vai ser bom. As pessoas que convivem conosco na nossa família também vai vendo essa melhora, vai, né, vai acontecer um processo. Mas por isso que você tem que tomar a decisão de começar. Tem que começar de um pouquinho. É um passinho, um passinho, um passinho, né? E é tão lindo isso, porque eu falo assim, quando eu voltei, né? Eu falo assim, quando eu tomei essa decisão, a minha vida se transformou inteirinha. Inteira a minha vida se transformou. E automaticamente eu falo, né, que eu fiz um processo de voltar para casa. Então eu falo assim, esse processo de voltar para casa, o que que Deus fez comigo? Eu voltei para quem Deus me fez, né? Que é para Ângela, filha única dele. Eu voltei para o meu lar, porque é o que eu falei, né? Por mais que eu era uma pessoa que eu não tinha, vamos dizer assim, marcas, que eu era uma pessoa descontrolada, não, mas eu era uma pessoa assim, sabe, encolhida. Eu não passava alegria, ai, não sei. Sabe essa mulher que não era decidida? E hoje, olha para você ver, né? É isso que eu passo, essa decisão. Mas, então aí eu voltei para o meu lar, minha casa se transformou, sabe? Eu comecei a dar valor em tudo isso que a Anice falou, de usar minhas xícaras, de usar minha melhor roupa. E não interessa se eu vou ficar na minha casa hoje. Interessa que eu tô viva, que eu tô feliz, que eu tô vivendo, eu tô compartilhando com meu marido, com os meus filhos, com os meus netos. Isso que é ser feliz, quer viver, né? E automaticamente isso me fez voltar muito mais para Deus. Então hoje eu sou uma pessoa assim, eu sonhava em missa diária, né? Hoje, graças a Deus, que eu tô com os filhos tudo casado aí, eu, né, voltei para missa diária. E então eu falo assim que eu voltei para casa interna e externa. E além disso, eu também me transformei em casa para Jesus, né? Porque eu carrego Jesus no meu coração e hoje o meu objetivo é isso.
É mostrar essa presença do Senhor, né? É E assim, mostrar. mostrar, né, Ângela, a presença de Deus numa lavada de louça, numa comida. Às vezes as Isso, pessoas pensam que estar em oração, eu sempre falo, tem gente que fica de rezação e não fica em oração, isso. né? É, Uma coisa é eu estar em oração, eu estar o tempo todo com Deus. Eu gosto muito das regras beneditinas, não é? Do Mosteiro de São Bento, que é ora et labora. Ou seja, isso. enquanto eu trabalho, eu oro, enquanto eu oro, eu trabalho. É orar e trabalhar o tempo todo, no sentido de eu estou lavando uma louça, eu vou lavar a louça da melhor maneira possível, porque é para Deus. Gente, Isso. assim eu acabei até curando algumas coisas minhas com relação ao meu filho. A gente tinha um relacionamento desafiador, o Diogo, né, que mora comigo, porque eu fazia às vezes coisas com raiva. Eu era uma pessoa que tinha muita raiva dentro de mim. E aí, quando eu tomei a decisão, olha só, a gente está falando sempre de decisão. Mas peraí, eu vou começar a oferecer aquilo que é sacrifício para mim, eu vou oferecer esse sacrifício juntando ao sacrifício de Cristo. Então, nós começamos a olhar para nós, olha só, a Ângela está dizendo, eu tomei a decisão de me cuidar. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do quê? Do templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, olha só, cuidar de você, arrumar cabelo, fazer maquiagem, né, passar um bom perfume, que você tenha uma roupa, colocar a tua melhor roupa, é cuidar do templo do Espírito Santo. E eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, né, que ele diz mais ou menos assim: procurei-te e não te encontrei, porque procurei-te fora e tu estavas dentro, mas eu estava fora. A Ângela está dizendo o quê aqui? Que ela não tinha uma vida ruim, um marido maravilhoso, né? O Tim, ele é maravilhoso, filhos lindos, 3 filhos lindos. Só que ela ainda não era a pessoa que ela nasceu para ser. Uhum. Quando ela começa a fazer o caminho de volta, encontrar o Deus que habita nela, ela se encontra e ela encontra Deus, porque Deus não está fora, Deus está dentro. Né? Mas é uma decisão de, olha, peraí, eu não me conformo com essa vida que eu estou tendo. Não, ela tá boa, mas eu quero uma vida extraordinária. Né, Ângela? Isso. Foi isso mesmo. Foi essa a minha decisão. Porque eu pensava, Deus não me fez para ser morna. Ela me fez, ele me fez, sabe, assim? E aí foi onde que eu comecei a tomar essas decisões. Então, eu tomei a decisão de buscar essa Ângela, e aí o processo começou. E, gente, não acaba. Todo dia eu decido, a hora que eu acordo de manhã, eu falo, hoje vai ser um dia maravilhoso. E isso não é, porque às vezes a gente comenta, a pessoa fala, é porque a vida é tranquila dela. Gente, não é, isso é decisão. Eu tenho problemas também, eu tenho dias difíceis, só que eu escolho o melhor jeito de fazer, né? É decidir, não vou ficar a vida inteira naquela lástima, ai, não sei o que, tá? Vamos dar um exemplo. Vou fazer almoço, não tenho isso? Vou fazer com o que tem. O almoço vai sair, vai estar feliz do mesmo jeito. É o nosso estado emocional, né? A nossa decisão que faz com que o nosso dia seja bom. E assim também, Nisso, é algo que eu falo que eu descobri, né? Que eu encontrei que, apesar de muitas pessoas, assim, terem uma conexão com Deus, elas meio que separam, né? Essa coisa espiritual do emocional. Isso, quando você consegue linkar os dois, meu Deus do céu, aí você fala, meu Deus, que maravilha que é isso, né? Porque a gente acha que só rezar, igual você falou, essa reza. Não, esse Deus que habita em nós, ele está presente em todo lugar, né? Santa Teresa também fala que entre as panelas habita o Senhor, né? Então, quando eu entendi quem eu era, que eu sou filha amada de Deus, que eu preciso levar a presença dele, então quando eu estou fazendo um almoço para minha família, eu estou levando esse amor para minha família, né? Eu estou arrumando uma mesa, eu estou levando o mais lindo da nossa casa para nossa família. Eu estou dizendo que ele é importante, que eu tenho a melhor xícara para ele. Isso cura, gente, a cura. E algo assim que eu aprendi no processo de coach. A cura é nas pequenas coisas que nós nos dispersamos. Nós nos dispersamos nesse mundo doido, né? Nos dispersamos com tantas coisas no Instagram,
com filmes, com novelas que não nos fazem elevar, né? E nós precisamos ficar preso ali, entre aspas, decidir pelas melhores coisas. Pelas melhores coisas. E as melhores coisas são coisas pequeninas que nós vamos construindo, né? Então, e outra coisa assim que eu levo isso também, né, para as mulheres assim. A nossa casa, gente, a nossa casa é o santuário da família. Dentro do nosso lar, nós aprendemos tudo que nós carregamos, a maioria nós aprendemos dentro do nosso lar, né? Alegrias, tristezas, e isso eu descobri no processo de coaching, né? Eu parei para olhar para trás. Então, coisas boas, coisas ruins. E é tão lindo esse processo, né? Quando a gente decide olhar para a gente, porque daí quando você cura a tua família inteira, né? Porque você para de repetir padrões que você aprendeu, mas que não precisa. Foi Não lindo, né? O precisa, né? processo. O É igual processo você da falou. Ângela é É, maravilhoso. A Ângela é uma coach muito obediente, gente. Teve é. exercício que ela Porque começou a fazer e ela falou: eu vou fazer em obediência porque a Anice mandou. isso. Então, se você também tem um espírito de rebeldia, filho, mas nem Jesus Cristo vai te curar, porque você não obedece, É. né? A pessoa, o processo de coaching, ele depende muito do profissional que está conduzindo. O processo de Deus na tua vida depende muito Também. de Deus. Porém, filho, se você não fizer, se você não obedecer, você ficar preocupado com, eu não quero fazer isso porque eu não acho que vai dar certo. Filho, se você soubesse da verdade, você já estava curado, curada. Então, a desobediência também, ela é um empecilho para o teu crescimento. Não é, Ângela? Muito. Porque eu falo assim, o processo de coaching, gente, ele é muito rápido, né, Ângela? É. Assim, em 4, 5 sessões, praticamente, né, o processo ele é 10 sessões, mas em 4, 5 sessões você tem um resultado que você não teve em 50 anos, né, Ângela? Nós Foi. podemos falar que nós temos essa idade aí, eu já estou Sim. chegando nos 60. Gente, o que eu não obtive em 51 anos, fazendo terapia, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê, eu obtive num processo de coaching em 10 sessões. Nem chegou a 10 sessões, né? Porque a Ângela ainda tem até sessão que ela tá tão maravilhosa que ela ainda tem umas sessões para finalizar, gente. Assim, foi um crescimento, claro, teve outras coisas, teve a parte espiritual, mas assim, foi um boom, Foi. né? Só que ela obedeceu. Teve exercício que ela falou para a gente, já falou, eu fiz porque a Anice mandou. Não é, Ângela? Que tinha uma vozinha que falava, não vai adiantar, não vai adiantar. E ela falava assim, eu vou fazer porque a Anice mandou. Então, a obediência, né? Você contrata um mentor, o padre fala com você, o seu pastor da tua igreja fala, e você não obedece, criatura. Então, se você soubesse tudo, você já estava bem. Agora, a pessoa orgulhosa, né? O orgulho, ele destrói, o orgulho não permite. E detalhe, tem que investir, tá? Tem que investir. Não pensa que você vai ficar curado vendo live de um, de outro, não. Você tem que viver o processo. Eu vivi, a Ângela viveu. Por isso que é importante você entender que tem um processo, né? Que Deus vai te moer e vai moer, tá? Não pensa que é mole, não. Só que, Ângela, você voltaria a ser aquela pessoa que você foi, aquela pessoa... E você não era ruim, que nem você falou. Eu era, viu, gente? Porque eu era ruinzinho, eu era bravo, eu era um horror. Mas a Ângela era uma pessoa boa. Mas ela voltaria a ser aquilo. Se você tivesse falado assim, você não precisasse passar por tudo que você passou para ser quem você é, você voltaria? Jamais. Hoje eu fico pensando, é claro que é o que eu falo, né? Cada um tem sua vida, mas se eu tivesse sido essa Ângela que eu sou hoje, e há um tempo atrás, meu Deus do céu. E é uma pessoa assim decidida, igual você falou. Então, quando eu vou fazer algo, eu já sei, não. E isso faz diferença, gente, porque tem muita coisa boa. Só que na hora, quando você se conhece, você decide por aquilo que é para você, que é para tua família, que é para o teu objetivo, né? E aprende a falar não, né? Aprende a Isso, falar não aprende para a um monte de falar coisa. não, porque falar não para coisa ruim é fácil, mas falar não para coisa boa é difícil.
Porque tem muita coisa boa que nos tira do caminho que Deus colocou pra gente, né? Então precisa, e nós mulheres, Anice, nós temos um dom já maternal, né? De acolher, de ser amor. Então eu, como eu tinha meu perfil estável, acolhia tudo. Só que eu não me acolhia, né? Acolhia todo mundo menos você, né? Menos eu. E aí no processo, quando eu fui descobrindo isso, gente, eu chorava muito, né? A Alice tá aqui, eu chorava muito, porque eu falava assim, então, tá vendo? Eu era boa, eu fazia tudo, mas eu não fazia para mim, eu não sabia quem eu era, né? E quando a Anice falou dos exercícios, eu fazia tudo certo, mesmo sem saber o que ia acontecer. Mas eu falava, gente, a Anice, ela, além dela ser uma coach, né, espetacular, ela tinha passado pela vida dela. A vida dela tinha sido transformada. Então eu falava, se ela está ensinando para mim aquilo que ela viveu, e eu sou eu gosto muito disso, sabe? De falar para o outro assim, é igual a Anice falou, é um orgulho, a pessoa fala que fala assim, ah, não, eu sou desconfiada. Gente, não é desconfiança, não. Isso aí é o orgulho que você tem. Você não tem coragem de ouvir o outro. Você tem que olhar a vida do outro. Olha a vida da Anice que ela coloca aí. Olha onde que ela poderia estar se ela não tivesse tomado a decisão, né? Porque, igual eu falei, eu tinha uma vida mais tranquila. A Anice não, ela tinha todas as dores dela ali muito forte, mas ela tomou a decisão, olha para onde ela foi. Por que eu gosto de falar que eu tenho uma vida tranquila? Porque muitas mulheres, Anice, são ansiosas, não são. Mas elas falam, ah, não, mas a minha vida é boa, e elas não têm coragem de olhar com verdade para ela, sabe? Porque ela fica nisso do ter, né? E por isso que eu gosto de falar, eu era essa mulher, né? Agora, hoje eu sou 1000 vezes melhor. Sou 1000 vezes melhor. Por isso que eu falo, hoje eu acordo feliz. E não é porque eu não tenho problema, mas é porque o meu interior, eu sei que sou filha amada de Deus, eu sei que Ele me deu milhares de dons, eu sei que Ele me deu capacidade, eu sei que Ele me deu inteligência. Então eu tenho que focar nisso. E é o que eu vivo assim hoje. Claro, tem dia que eu até falo aqui em casa, né? E tem dia que eu tenho que amargar. Amargar, né? Eu amo esse Orgulho. termo da Ângela. Ela fala, gente, tô amargando não sei o quê, eu não aguento. É uma figura. Amargar é isso, é olhar que o meu orgulho foi maior do que eu precisava ter sido. Amargar, recorrer, ajeitar a rota, né? Tirar as coisas que não precisam e continuar. Então, esse é o processo. Mas eu aprendi isso fazendo na prática com a Anice. Porque saber é uma coisa. Por isso que eu gosto da prática, sabe? Uhum. Eu gosto do processo de coach porque ele faz você caminhar, ele faz você sair da zona de conforto. Eu sei que depois que a prática vai te levar ao que outros caminhos levam, que é esse reconhecimento interno. Só que eu acredito que se você ficar só lendo isso, enchendo, e não praticar, você não consegue chegar onde precisa. Porque a própria oração fala, né, Nice? Orar e agir, ação. E Jesus fala na Bíblia, a tua fé te curou, né? Jesus fala, levanta. Ele dá comando pra gente. Ele não fala pra você ficar sentada lá lendo a Bíblia só. Né? Porque depois da decisão tem que ter a ação. Tudo parte da tem que ter decisão. uma ação. Né? Tudo parte da decisão. Primeiro é decidir. Tá, eu decidi. Isso. Só que agora eu tenho que construir um plano de ação para fazer. Não é? Então, assim, se conhecer para tomar a decisão certa, porque existem decisões que vão te levar para um abismo, vão te afastar daquilo que Deus tem para você. E só que também depois que você tomar a decisão, tem que ter ações massivas. Aquilo que a Ângela falou, é o dia a dia. Gente, é todo dia querer ir para academia, né? Ir para academia mesmo não querendo. Porque tem gente que não gosta de academia, tipo eu, não gosto. Vou fazer o que eu preciso. Eu não tomo injeção porque eu preciso, tomo injeção porque eu estou doente. Né? Tomo remédio porque eu estou doente, vamos supor. Então, é decisão. E se você não mudar os hábitos diários, eu tomei uma decisão de fazer, sei lá, fazer
um regime, sabe? E fez, não fez. Quando o primeiro chocolate que apareceu na frente da pessoa, vai lá e come que nem um desesperado. Ai, tomei a decisão de parar de beber. Só que não para, tá lá no mesmo grupo de amigos, tá lá com as mesmas pessoas, não muda de ambiente, vai Isso, continuar mantendo o mesmo hábito. Aí é, como é que quer resultado diferente? isso. Né? E só assim, né? Você falou de. Olha só, vou te contar uma decisão que eu tive, né? Acho que eu nunca falei isso. Uma decisão, claro que a decisão eu tive lá atrás que eu queria ser feliz, né? Eu queria acordar feliz, eu queria saber quem eu era, eu queria saber para onde eu queria ir, eu queria saber qual a minha viagem, eu queria saber meu perfil. Então, essa foi uma decisão, né? Mas, quando eu tomei essa decisão, olha só, gente, que interessante que é, como tudo coopera para o bem, né? Quando você se abre, Deus te dá, ele vai te dando o caminho, mas você tem que ter coragem de ir. Quando eu tomei essa decisão, a Nice, ela já fazia umas lives, né, Nice? Aham, já fazia lives, já. Já fazia. Eu comecei a fazer lives, eu acho que foi ali dentro da pandemia, salvo engano. Foi ali 2019, Isso. 2020, eu comecei a fazer lives espirituais, né, voltadas ali. Sim. E aí apareceu a Nice para mim. Eu comecei a participar porque eu comecei a gostar do que ela falava, né? E a gente não se conhecia, viu, E gente? eu Nós não não nos conhecia a conhecíamos. Nice pessoalmente. Não conhecia a Nice. Mas eu comecei a ver, assistir as lives dela e eu falei, meu Deus, essa mulher fala umas coisas tão bonitas, bonita assim, diferente, né? E aquilo começou a mexer comigo. E como eu tinha tomado essa decisão de buscar eu resolvi mandar uma mensagem para a Nice para tomar um café com ela, pessoalmente, que eu conheci ela só pelo Instagram, gente, assim, de pouca raiva. Isso que eu quero que vocês entendam, como que uma decisão muda a vida da gente. E aí eu mandei um direct para ela, ela falou, não, eu vou. Eu não sabia que ela dava treinamento, coach, nada. E eu fui tomar um café com ela. E fui lá com a cara de pau, tomar o café com a Alice. E nós nos conhecemos ali, na época eu não sabia que ela era coach nada. E depois, quando eu fui entrar nesse processo de saber mais essa parte do emocional, a Anice começou a ser treinadora, né, na época, e foi onde que daí eu entrei num processo de coach com ela. Mas eu fico pensando hoje, olhando para trás, né, como que essa decisão mudou a minha vida, né? Essa decisão de buscar, né, Alice? E assim, olha só o que é importante. Não só mudou a vida da Ângela, mudou a minha vida. Porque, gente, é uma via de mão dupla. Eu era a profissional, a coach. Isso. Mas a Ângela, como coach, ela me ensinou muita coisa. E ela se tornou uma amiga, gente. A Ângela, só para contextualizar, teve tudo isso daí. A Ângela é minha amiga confidente hoje. A Ângela é aquela pessoa que, quando eu ministro treinamento, ela reza por mim, ela jejua por mim. Essa mulher, ela jejua por mim. Eu nunca vou esquecer, Ângela, do dia que eu fui para Porto Alegre, vinha vindo ministrando muito treinamento, muito um atrás de outro. Eu tinha saído de uma campanha de 40 dias de jejum, e eu falei, gente, eu não aguento mais jejuar, eu preciso, né? Só que aí Deus me mandou para Porto Alegre. Lá eu tive um desafio muito grande, porque eu falei, por que Deus está me mandando para Porto Alegre com tanto treinador na Febracis que tem mais de 100 treinador, por que eu lá? E eu sempre fico olhando a parte espiritual. E aí a Ângela foi uma das pessoas que orou e jejuou para mim. Vocês imaginam uma amiga que jejua para você quando você não tem mais força? Sabe aquele paralítico? A Ângela é essa pessoa que, quando eu estou paralítica, ela vai e me desce lá do teto e fala, Senhor, tá aqui, Anísio. Então, vocês imaginam que não houve só uma transformação na vida da Ângela. Houve uma transformação na minha vida, na maneira de ver muitas coisas que a Ângela me ensina todo dia, não é? Com a humildade dela, com a simplicidade dela, com o jeitinho dela. Eu sou toda acelerada. Ela é toda calma, toda serena, toda tranquila. Então, assim, a família da Ângela ganhou, a Ângela ganhou,
E eu ganhei. Por quê? Porque eu tenho uma amiga que ora por mim. Eu tenho uma amiga que é amiga, assim, ó, é amiga para toda hora. Coisa que eu tenho pessoas da minha família que não faz. Então, vocês imaginam o quanto que Deus está esperando a tua decisão para te conectar com as pessoas certas. Mas você fala, não, o processo de coach é caro. Ai, processo de coach. Aí tem um carro bonito, tem uma casa bonita e está tudo destruído por dentro. Qual o preço, né? Não é, Ângela? Porque eu falo assim, a pessoa ela acha que vai curar, sei lá, que nem você falou, lendo um livrinho. Gente, vai te ajudar, mas não é isso. Você precisa de alguém que pegue na tua mão e faça o que tem que fazer. E assim, por quê? Porque é um processo, né, Anja? Nós temos que atravessar o deserto, mas vocês imaginam o povo que atravessou o deserto e teve Moisés para conduzir. Vocês imaginam aquele povo sem Moisés? Porque já quase que todo mundo se perdeu. Agora, você imagina se Caleb e Josué não tivessem Moisés na frente ali. Entrou na Terra Prometida Caleb e Josué. Agora, e o restante se perdeu por desobediência, porque não acreditou, porque fugiu, porque parou no meio do caminho. Que você não seja essa pessoa que para no meio do caminho, que você seja o Josué e o Caleb, que vai chegar até o fim. É isso Né? mesmo. Porque esse período que a gente precisa decidir sair dessa zona de conforto, é um período difícil, porque você está vindo de uma, eu falo assim, a gente vem de uma caminhada. Essa caminhada está pronta. Essa caminhada que eu estava acostumada a fazer, né? Já está ali com aquela picadinha, como diz o povo antigo, já está pronto ali. E essa é a vida, essa vida que a gente constrói ali, ai, nananã, tá bom, sabe? Aquela coisa de, vamos falar de vitimismo, e ali você tá ali pronto, então você levanta, vai naquilo, então você não para pensar. Quando você vai construir um caminho novo, é difícil, gente, porque você tem que às vezes derrubar a árvore, né? Eu gosto de falar assim, em metáfora para as pessoas entenderem. Você vai derrubar a árvore, tem dia que você vai estar cansada, vai aparecer um bicho, você vai ter que parar, você vai ter que pensar, porque não está pronta essa estrada. Você vai ter que construir uma estrada nova. Mas se você tem a decisão de construir aquela estrada, você não vai desistir. Você vai parar, você vai descansar. Mas você fala, eu vou fazer uma estrada nova. Eu tinha isso comigo. Apesar de eu ter um perfil estável, eu sempre fui muito decidida. Quando eu tomo a decisão, eu não volto, sabe? Assim, claro, é igual eu falo, mói o orgulho, mas eu falo, mas Deus vai me ensinar e eu vou chegar onde eu quero chegar, né? Então, o processo de coach é como se ele ensinasse você a fazer essa estrada nova, né? E assim, é você construindo uma estrada com uma mochila e você vai tirando da mochila. Hoje eu sou uma pessoa, olha, eu lembro, gente, um exemplo muito assim bobo do antigamente, quando eu ia viajar, eu tinha dificuldade de fazer minha mala. Eu não sabia que roupa levar. Por quê? Essa é tudo que você aparece no que você faz. Se você parar para olhar, aparece. Eu não sabia direito o que eu ia pôr na mala, levava muita roupa. Gente, hoje, minha mala, assim, se eu precisar ir para um lugar, eu consigo arrumar, tá. Tudo isso eu aprendi. Por quê? Porque hoje eu sei quem eu sou, porque eu não preciso de muita roupa, porque tudo tá dentro, né? Essa beleza tá tudo dentro de nós. E o processo de coaching me fez fazer isso. E só que eu fazia no início era muito difícil para fazer. Porque eu estava acostumada nessa estrada antiga, que estava tudo pronto, né? Que a Ângela ia levantar de manhã para fazer academia. Ah, não tenho tempo. Aí qual que era a desculpa? Que eu tinha que cuidar da casa, que eu tinha que levar o filho para um lugar, que o marido pedia para fazer alguma coisa que eu poderia fazer em outro momento, mas eu aproveitava para fazer naquela hora, para dar desculpa. Então eu comecei a acordar para isso, né? Só que aí quando eu entrei, eu comecei a fazer certo, igual a Anice me ensinava. Faz assim. Gente, assim, só um exemplo. Para quem já fez, o Anice sempre posta ali ela colocando eu sou, o eu sou. Eu comecei a fazer e quando eu escrevia as minhas qualidades ou Características, né? as minhas características, eu não acreditava naquilo.
Eu escrevia que eu era... claro, eu acreditava em 4, 5. Mas muitas eu colocava assim, como eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de ir para frente, vamos dizer, eu sempre ficava mais atrás, então eu só colocava assim, eu sou uma líder, uma coisa assim. Eu escrevia aquilo no papel, eu ouvia, gente, uma voz no meu ouvido, como tirava um sarro de mim. Falava assim, você não é nada disso, sabe? Eu ouvia. Quem que vocês acham que é essa voz que estava no meu ouvido, né? Mas eu escrevia mesmo assim. E eu comecei a fazer todo dia. Eu tinha meu caderno lá, tenho ainda, e eu escrevia. Comecei a fazer 20. Era muito difícil no começo eu conseguir arrumar 20 características minhas. Mas eu fazia. Aí eu acredito que olha como que é rápido o processo. Acho que acho que na terceira sessão, né, Anice? Por aí, né? Eu acho que acho que terceira ou quarta sessão, por aí. Gente, quando foi mais ou menos aí na terceira sessão, que eu comecei, já que deu esse período de tempo, que eu comecei, um dia eu tava, e eu fazia esse momento do eu sou no meu canto ali, num lugar de silêncio, né? Porque eu precisava me conectar com essa Ângela. Então eu fazia ali quietinha no meu canto. Gente, um dia eu fui fazer esse eu sou, e quando eu comecei a escrever as minhas características, eu ouvi uma voz diferente. E aí eu ouvi a voz falando: você é tudo isso e muito mais. Gente, eu chorei muito aquele dia. Você viu, né? Foi o momento que eu Da entendi virada, né? da virada. Eu Foi a lembro, virada. eu lembro que a Ângela chegou na sessão para me contar e ela estava tão mexida ainda Foi que ela muito chorou forte. muito para me contar. Ela falava nisso, eu escutava uma voz que falava que não era nada disso, que eu não era. Era como se fosse assim, o inimigo falando para ela que ela era uma fraude. Você não é Isso. isso, não. E ela colocava, eu sou ousada, né? Você não é isso, não. E ele, gente, o demônio vai suscitar no seu ouvido só coisas ruins. Ele vai denegrir a tua imagem. O demônio, ele quer denegrir a nossa imagem, ele quer distorcer a imagem e semelhança que nós temos do Criador. Então ele vai falar que você não é. E eu lembro que a Anja, já que ela contou, a Anja chegou na sessão e falou assim: Anice, aconteceu isso, eu escrevia, o inimigo falava, né, que eu não era aquilo. Ela falou assim: só que eu escutei uma voz diferente, né? Ela falou assim: eu escutei uma voz falando, você é exatamente isso aí. Gente, virou a chave. Mas ela fez não em obediência, não porque ela achava, acreditava, ela fez em obediência. Por quê? Porque tinha alguém falando, faz que vai dar certo, né? O orientador, que no caso era eu ali como coach. E depois eu lembro, Ângela, que você foi contar isso também dentro da sala para os alunos, né? Eu estava Foi, dando um treinamento, acho que foi dentro do Master Coach, né? foi. E ela foi contar e ela chorou de novo, ela se emocionou de novo, porque era tão forte, é como se Deus estivesse preparando ela e o inimigo, ó, o inimigo falando que você não é nada disso, você não é nada disso. Até que ela entrou nesse ponto na Terra Prometida, vamos dizer assim, Vamos. virou uma chave que falou assim, exatamente, você é assim. E aí ela se sentiu assim, né? É, Antes ela fazia no racional, aí veio para o emocional. isso. E aí, qual que foi? Por que isso é importante? Gente, isso mudou o meu drive, vamos dizer, que até hoje é essa voz que eu escuto. Então, quando eu levanto de manhã, eu levanto com essa voz de Deus em mim. Então eu falo, bom dia, eu sou filha amada de Deus. Gente, quem derrota uma pessoa que levanta animada assim, né? Pode vir um problema? Vem, mas fala, eu sou filha dele. Eu vou conversar com ele, eu vou resolver, eu vou decidir junto com Deus. Porque ele me fez para ser assim, para ser filha dele, né? E assim, depois outra coisa, né? Então, se eu tivesse desistido, eu não teria chegado onde eu cheguei nesse ponto, né? E outra coisa também que mudou a minha vida dentro do processo de coach. Dentro das tarefas, né? Tem o eu sou e eu tomei a decisão também que eu no pilar espiritual que todo dia eu ia fazer a leitura bíblica. Gente, eu sou uma pessoa que desde criança sou de frequentar a igreja. Por isso que eu falo,
É ali nas pequeninas coisas que faz a transformação da nossa vida. E é aí que a gente tem que moer o orgulho. Você fala, mas eu já vou na igreja, eu rezo o terço, né? Independente da religião, eu leio. Mas eu não fazia todo dia isso. Eu ia na missa, fazia minhas obrigações, entre aspas, mas eu decidi que eu queria ter essa relação íntima com Jesus. Então, dentro do processo de coach, eu comecei a todo dia fazer a leitura bíblica. Então, eu fazia o Eu Sou, fazia o Gratidão e fazia a leitura bíblica. Isso é coisa que até hoje eu faço, né? Mas quando eu comecei a fazer a leitura bíblica, eu estava nesse processo já de transformação, foi algo assim também que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu lendo a Bíblia, um dia eu fui ler o capítulo de Jeremias 1:5, né? Que foi onde eu li que Deus ele havia me formado antes do ventre da minha mãe. Gente, quando eu li esse versículo, foi tão forte que foi como esse eu sou. Foi uma abertura, assim. Foi uma abertura que foi nesse momento que eu entendi a grandiosidade do que eu era para Deus. E nesse momento também eu entendi como é que eu tinha que cuidar da minha alma, né? Porque se ele me criou antes do ventre da minha mãe, eu tinha alma, eu tenho emoção, eu tenho alma que eu tenho que cuidar. Que não é só cuidar da minha vida terrestre. Eu vou levantar, vou fazer isso, vou trabalhar. Não, eu tenho que cuidar dessa parte espiritual minha. E ali abriu tudo para mim. Tudo fez sentido. E a partir daquele dia ali, né? A partir daquele dia... Gente, eu juro por Deus, ó, do jeito que eu sou estável, mas naquele dia eu dei um murro onde eu estava na mesa, assim. Eu falei, meu Deus, agora eu entendi tudo. Eu entendi tudo. E aí foi onde que, naquele momento, eu decidi que Deus seria, né, o valor primordial da minha vida, mas não só em palavras, mas em ações. E ali, naquele momento, também eu tive essa decisão. Eu decidi que esse Deus que eu tanto procurava, que eu ia na igreja, mas eu não sentia, que ele era o meu pai. E que eu era filha dele. E aí eu senti todo aquele amor de Deus, sabe? Um amor que até hoje, assim, eu falo que é estupendo, assim. Mas naquele momento eu decidi que Deus seria a minha prioridade na minha vida. E aí a minha vida começou a transformar. Então você vê como que é? Mas tudo vem das decisões e das práticas. E das práticas diárias, porque Práticas. senão eu falo assim, esses dias eu estava até conversando com o padre Adilson, né, o sacerdote que nós estamos fazendo aquele projeto ali, e eu falei para ele isso, eu falei assim, gente, existe pessoas comovidas e existe pessoas convertidas. A conversão ela exige ações diárias. A conversão não é um momento. Eu fui no retiro, saí convertido. Eu mudei de igreja, estou convertido. Gente, não. A conversão ela é uma decisão diária, com ações diárias. Porque o que acontece? Se eu sair, eu fui fui num retiro, fui num louvor, fui na minha igreja, né, independente da tua religião, nossa, o pastor falou maravilhosamente, o grupo de oração, né. Eu saí de lá, eu voltei a fazer as mesmas coisas. Eu fiquei uma pessoa comovida ou convertida? Não houve conversão, gente. Conversão é mudança. Se você pegar a placa de trânsito, conversão à direita e conversão à esquerda. Conversão exige mudança de rumo. Não é? Então, o que a Ângela está dizendo aqui? Ó? Quando eu entendi, não é? Quando eu entendi que eu sou filha, amada de Deus, que desde antes do ventre da minha mãe ele já me conhecia, porque Jeremias fala isso, né? Desde antes do ventre da sua mãe eu já te consagrei, eu já te conhecia. Ou seja, Deus me escolheu para nascer naquela família, daquele jeito, com aquele povo, mas ele me conhecia intimamente, porque foi ele que me formou. Eu exijo uma mudança de vida, eu não posso olhar para isso e falar assim, nossa, que legal. Ou então, nossa, eu sou filha amada de Deus. Eu saio, dali eu volto para minha casa, eu continuo igual. Não pode. Porque senão, se só tiver a decisão e não tiver uma ação,
Vai morrer, gente. 2, 3 dias, acabou. Não tem mais. Tem que ter mudança de vida. E Ângela é tão maluco que, olha só, você me falou dessa passagem, eu estou com a Bíblia aqui, eu peguei. Essa passagem está grifada na minha Bíblia, porque uma vez, em 2019, uma pessoa me trouxe essa passagem. Eu já tinha lido umas tantas vezes, não tinha prestado atenção. E uma pessoa, uma aluna, na época eu era aluna também, estava vivendo o meu processo, e essa pessoa falou assim para mim, falou para mim essa passagem, falou, Nice, Deus ele te conhece desde antes do ventre da sua mãe. Ele está dizendo, e essa pessoa chegou em mim e falou assim, Anice, Deus está mandando eu te dizer que desde antes do ventre da sua mãe ele já tinha te consagrado e ele já te conhecia. Gente, aquilo caiu para mim como caiu para a Ângela. E agora, Ângela, olha só, até nisso Deus fez igual conosco. Ele pegou, eu falei, meu Deus, porque olha qual que era a minha reclamação. Por que eu nasci nessa família? Uma família disfuncional, né? Pai alcoólatra, não sei o quê, abuso sexual dentro de casa. Eu falo, por que Deus não botou nessa família, gente? Parece que eu sou diferente de todo mundo, parece que eu não me encontro nessa família. Foi muito maluco. E aí, quando eu fiz isso, acho que Deus pegou, colocou essa pessoa, essa menina, ela era irmã de uma treinadora, falou, sobrinha da treinadora, e ela falou isso para mim. Deus queria me dizer, filha, eu tô te vendo, eu te conheço, e eu coloquei nessa família porque você vai ser levantada para resgatar, inclusive, a tua família. Então, é lindo ver o amor de Deus. Você está numa família porque Deus quis você ali, não era para você ter nascido em outra. Né? E eu sempre falo assim, e a família é o lugar que faz a gente virar santa. Porque ali você tem que se transformar, você tem que amar, né? E quando eu falo desse voltar para o lar, é isso, é que você ali tem a sua função, Deus te colocou ali, porque você tem que ser amor, você tem que ser mudança, né? E quando a gente entende que a gente é filha amada de Deus, a gente ganha essa energia, essa força de levar amor, de levar essa esperança, mas também de levar esse posicionamento. De falar, filho, vamos! Deus te fez com potência, né? Para de se fechar, para de ficar reclamando. Vamos, eu falo aqui em casa, né? Ó, enquanto reclama, faz. Faz reclamando, mas faz. Faz. E o tempo que fica para reclamar, pensa, é um drive mental. O processo de coach faz isso, gente. Ele instala um drive mental que você não fica mais, que eu vou fazer? Ai, não tem pão hoje de manhã no café, não tem pão, vamos fazer um bolinho. Mas faz. É assim, é muito lindo. E não é assim, não é porque tem muitas pessoas que acham, fica só no fazer. Não é, gente. Não é. É instalar um drive, um aplicativo na tua mente que é assim, eu sou filha amada de Deus, eu tenho todas as características que Deus me deu, né? Eu sou capaz, eu tenho tudo, eu tenho habilidade, eu tenho dons, eu tenho tanta coisa. E eu vou fazer do meu jeito, né? É como se instalasse, né, Ângela, um drive de solução. Antes você tem um drive de focar no problema. Depois a gente vai ficando com um drive de solução. Tá bom, eu sei, deu errado. O que eu vou fazer agora para resolver? Eu não fico lá lamuriando, reclamando. Gente, ontem, Ângela, eu trabalhei sábado. Eu trabalhei ontem, domingo. Por quê? Porque eu tô Deus está me trazendo tantas coisas boas que eu falei assim, cara, eu vou trabalhar no domingo, eu preciso acelerar esse processo, porque né, eu estou aí com alguns projetos, junto com algumas pessoas incríveis, e eu, antes eu falava assim, não, é domingo, eu vou ficar em casa, não vou fazer nada não. Eu não vou fazer. Por quê? Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa de que nós mudemos, Deus tem pressa de que nós possamos mudar para que através de nós, Ele transforme a vida de outras pessoas. Deus está esperando você que está aqui, você que vai assistir essa live, que depois eu vou jogar para uma outra plataforma. Deus está esperando você dar o teu sim para que Ele, através de você, mude a vida de outras pessoas. Mas se você não falar sim, meu amigo, muita gente vai deixar de ser salva porque você não teve a coragem de dizer sim. Porque você ficou lamuriando, porque você ficou reclamando, não é, Ângela? E sim, isso que é legal. O drive que é instalado em nós
É como se Deus nos levasse de volta à origem e falasse assim: foi para isso que eu te criei. Não é Isso, para ficar lamuriando, reclamando, murmurando. isso. Não é? É. Gente, é E eu, maravilhoso. eu gosto de dar um exemplo assim, né? Um exemplo simples. Por exemplo, uma mulher que tem filhos em casa, idade escolar, né? Olha só, imagina essa mulher, ela levanta de manhã, lamuriando, porque acordou cedo, aí vai fazer um café, ela reclama. Aí o filho vem perguntar um negócio, ela fala: "Você todo dia a mesma coisa, já te falei". E aí ela põe um café na mesa, assim, tudo correndo, não sei o que, sabe? Tá, essa é uma mulher, levanta, não se ajeita. Gente, quando eu falo de se ajeitar, não é de luxo, não, é de capricho, assim, sabe? Tá, então vê essa mulher. Agora vê uma mulher que levanta de manhã, abre a janela. Bom dia, filho, que coisa linda. Bom dia, meu amor. Você já fez isso? A mamãe vai lá fazer café. Já levanta, já coloca aquela roupa. Tá feliz, já fala pro filho: "Filho, vai pondo isso pra mamãe". Gente, olha a diferença. Você está comunicando alegria. E quando a gente comunica alegria, quando a gente comunica o dom de viver, a gente está comunicando Deus, Aí a pessoa quer ver, ela não quer é? ter Deus, mas ela não expressa, não é aqui o Deus que habita nela. Então, Sim, reclamando, murmurando, murmurando. né? Gente, eu era essa pessoa, porque a Ângela ainda era mais fofinha, tá? Eu era essa pessoa que os filhos para mim eram um peso. Juro, os meus filhos para mim, na época que eu estive pequeno, para mim era peso. Então, foi muito desafiador. E eu sei que foi muito desafiador para os meus filhos terem a mãe que eles tiveram. Então, hoje você falou disso, Ângela. Hoje eu acordei de manhã rezando o meu rosário, né? Já com o Instituto Hesed ali. Aí fui para a cozinha, já fiz tipo uma panqueca para o Diogo. O Diogo ainda estava dormindo, eu fui fazendo uma panqueca, fui fazendo ali tudo com capricho, coloquei a mesa, fiz salada de fruta. Isso antes de entrar na live, gente. Antes de me maquiar, antes de me arrumar. E com felicidade aqui, ó, nós aqui falando, conversando. Eu já fiz um monte de coisa. Eu estou acordada desde a madrugada. E isso não é mais pesado. Por Isso, quê? Porque eu mudei a minha mentalidade. Inteligência emocional é para isso. é para isso. A inteligência emocional vai ajudar você a viver a tua espiritualidade, independente da religião. Né? Vai mudar a tua conexão com você, com Deus e com as pessoas. Com as pessoas. Top, minha Mu- amiga, que coisa. Muda, muda tudo. E é igual você falou mesmo, a sua decisão de mudar, de buscar, não é só para você, por isso que é difícil. Porque você muda todas as pessoas que convivem na tua casa. A tua casa muda. Gente, muda uma flor que você coloca, é impressionante o que acontece. A visão, Muda a né? programação da televisão, muda tudo. Porque né, você leva essa luz que é de Deus. E essa luz que é de Deus não é só quando você faz uma programação da tua igreja. Esse Deus, ele tem que estar vivo dentro de nós. Eu tenho que. Hoje em dia, às vezes, você vê assim, por exemplo, quando você vai num consultório médico, as pessoas estão sentadas na recepção, né? Quando você chega que você fala um bom dia, as pessoas até assustam, porque tá todo mundo fechado. E aí você vai, você fala bom dia, ou até na missa mesmo, né? Você dá um bom dia, a hora que você sai, você fala, ó, deseja um feliz domingo para a senhora. Então é esse Deus né? É essa vida que a gente tem que levar para nossa casa, para onde a gente está. Só que eu só vou levar isso quando eu entendo que eu sou filha dele. E às vezes precisa de um processo. Você não vai conseguir entender seguindo o mesmo caminho que já foi traçado. Precisa ter coragem de decidir. Eu também falo isso, Onis. Eu falo, ó, é decidir. Aí eu coloco escolher, né? Porque como eu sou estável, né? Preciso sentar e escolher. Porque, igual eu falo, tem muita coisa boa. Mas eu preciso escolher dentro daquilo que vai ser bom para mim, para minha família, para o meu marido, de acordo com os nossos objetivos, né? E depois agir, tem que agir. E agir não é um acontecimento de um dia para o outro.
né? Porque quem está deprimido, quem está com ansiedade, ele não ficou de um dia para o outro. Claro, tem muitas pessoas que sofrem trauma, né? Que acontece uma coisa de um dia para o outro, tá? Mas geralmente as pessoas são ansiosas, assim, que elas têm um estilo de vida que não é saudável, que não traz essa luz do Senhor, ela não foi construída de um dia para o outro. Ela foi construída de uma repetição de padrão que vem todo dia aquilo. E ela precisa acordar. E aí, do mesmo jeito que ela fez aquele caminho de ida, tem que fazer aquele caminho de voltar para a luz do Senhor, para ser filha amada dele. E aí, esse caminho vai exigir esforço. Ó, eu sou uma pessoa que eu descobri que a minha energia é muito de manhã. À tarde, eu sou uma pessoa mais calma, gosto de relaxar mais. Então, o que eu faço? Eu acordo, e o que a gente fala, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. E eu falo aqui em casa também, gente, a conta não fecha. O dia tem 24 horas, você tem que... Você quer fazer um exercício físico? Eu trabalho o dia inteiro? Trabalho. Ou você vai ter que dormir mais tarde ou acordar mais cedo, a conta não vai fechar. Então, o que eu faço? Eu acordo 5 horas da manhã. Eu acordo porque eu tenho energia nesse horário. Não é porque é uma obrigação. Eu tenho meus filhos tudo casados. Eu podia dormir até às 9, se eu quisesse. Mas eu acordo às 5 da manhã. Eu desço na academia do meu prédio, eu faço isso aí, faço meu café, me arrumo, na paz do Senhor. Eu desço aqui no prédio, faço exercício até às 6. Não, desço, faço exercício 6 horas, eu tô na academia. Eu vou até um bom tanto. Quando dá 7 horas agora, eu vou para a igreja, vou na missa. Depois que eu chego da missa 7h30, eu já fiz algo que eu fiz para mim, que é importante para mim, cuidar do meu corpo e da minha alma. Aí depois eu vou fazer as minhas atividades como mulher, como esposa, como mãe, como vó. Mas eu já fiz isso daí, Já né? cuidou de você, né? Já Porque eu falo cuidei. assim, qual que é o mal, principalmente do ser humano? E eu falo isso homem e mulher. Cuida de tudo menos de si. Aí a energia acaba, gente, a bateria acaba. Se você esperar chegar em casa, eu sou muito diurna também. Quando é 9 horas da noite, 8 horas, eu já quero dormir. Se eu não estiver dando treinamento, eu vou dormir cedo. E você imagina quem vai ter coragem de ir para uma academia 7 horas da noite, gente, 8 horas? Eu não tenho. Não sei Então, você. não. Gente, eu não tenho. Então eu tenho que fazer tudo de manhã. Até porque quando você se abastece de manhã, você tem energia para o dia inteiro. Agora, se de manhã você já está cansado, esgotado, derrotado, meu filho, você não chega até meio-dia. Não chega até meio-dia, você já está pedindo a Deus para o mundo acabar em barranco, né? Que nem diz o outro. Porque a pessoa não tem energia. Mas também você tem que ter uma rotina, porque senão você gasta muita energia pensando no que tem que fazer e não fazendo. É. Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, já tenho uma rotina. Eu acordo, faço isso, faço isso, faço isso. Pronto. Você já tem uma rotina diária, você não vai precisar gastar energia pensando no que vai fazer, né, Ângela? Sim. E assim, cada um tem que adaptar a tua rotina dentro da tua vida. Da Porque sua realidade. tem momentos que você tá com um filho pequeno, você não vai conseguir todo dia fazer, né? Mas você pode fazer 2, 3 vezes, estou falando do corpo. Mas, por exemplo, o teu espírito, gente, tem que ser alimentado todo dia. E esse espírito, a alimentação de um espírito, né, da nossa alma, igual a Anice falou, não é só você estar ali parada rezando, mas é esse espírito de estar com Deus o dia todo. É de prestar atenção numa flor, Deus está ali, é prestar atenção que você está cuidando da tua família, você está em oração. Você está fazendo a função que Deus te deu como mulher, né? Mas você também precisa separar um tempo para você relaxar, para você arrumar teu cabelo, para você cuidar da tua unha. Você precisa, nós mulheres precisamos disso. Então, vai virando uma roda. E vai ficando uma rotina que Uma depois você rotina. E isso, fica leve. coisa que eu descobri no coach, assim, né? Gente, é a caneta e papel. Como caneta e papel salva a vida de uma mulher. Porque ali você vai programa mesmo a tua semana, sabe?
Senta no domingo, ou sei lá, um momento teu ali, 15 minutos, e programa a tua semana. Organização, né? Organização. Organização. Organiza, vê a tua casa. Por que tá fazendo a minha casa perder tempo? Sei lá, preciso organizar mais isso, preciso pôr as coisas mais práticas. É isso, você tem que sentar e começar a olhar para você, olhar para a tua vida com verdade. Tá? Eu preciso acordar cedo para levar filho na escola. O que eu posso fazer para agilizar? Né? É começar a olhar isso. E é olhar mesmo, assim, não, eu preciso ter uma vida espiritual. Então, vou separar 10 minutinhos para mim ler um versículo bíblico. Começa. Não, eu vou, ao invés de eu ir ali no trabalho de carro, eu posso ir a pé, contemplando, contemplando uma árvore, contemplando. E essas coisas que vai nos curando e que nos faz viver presente com Deus. E isso muda totalmente a nossa vida, né? Esses dias eu tô indo para missa todos os dias. Hoje não fomos por conta da live. E também tem uma outra coach minha, a Leila, que todo dia ela está encontrando ela na igreja. Ela falou: Anice, você falou para mim, e eu estou fazendo isso, eu estou levando meu filho para a escola, deixando ele 10 minutos antes, dá tempo de eu deixá-lo, corro aqui para a missa, participo da missa e vou para o meu trabalho. E coisa que ela não estava fazendo mais. Ela começou a fazer, depois ela parou e ela voltou. Agora ela falou: não, se eu organizar, aí por isso a organização, eu consigo deixar meu filho na escola, vir participar da celebração da Santa Missa e já ir para o meu trabalho com a Eucaristia tomada. Então, você já pensou? O quê? Uma mudança que ela fez, o quê? De 10 minutos na agenda dela. Isso. Né? É 10 minutos que você pega para ler um livro daquela área que você está precisando, né? Para fazer uma atividade, um exercício. Atividade. Então, tem mulher que tem problema de um diálogo com o marido. Gente, tem livros, tem um monte de coisa. Pega ali 10 minutos. A gente tem mania de achar que a gente sabe tudo, sabe? Mas a gente precisa moer esse orgulho e falar: eu não entendo nada disso, ou eu não consigo organizar minha casa. Vai procurar, vai. É isso que eu falo, é sair disso. Eu vou atrás. Aí, quando você abre para isso, você vai ver quanta coisa que Deus vai te enviando. Com certeza, mas tudo começa pela decisão de você ir atrás, de você fazer, de você falar: eu não quero ser assim. Eu não quero ter uma casa assim, eu quero ter uma casa organizada, eu quero ter uma família feliz, né? E sempre lembrando que vida em plenitude, vida feliz não é a vida sem problemas, mas é você saber lidar com eles, é você saber o que você vai decidir naquele momento. E quando você decide, que é igual a Anice falou, que o mais lindo é isso, quando você decide se curar, você está curando a tua família inteira. Eu lembro você muito muda a agora, geração. Para a gente finalizar, a gente já está aqui 1h15 quase, amiga. Olha, a gente falou que ia fazer meia hora de live, gente. Olha, isso aqui dá pano para manga, hein? Dá. Olha só, uma coisa que outro dia, Deus, quando eu decidi fazer essa live com esse nome que Deus me suscitou, né? Deus não escolhe os perfeitos, mas os decididos. Eu olho para quando Jesus passou e falou assim para Pedro, que estava pescando, né, para os apóstolos: vem e segue-me. Você já pensou se São Pedro não tivesse seguido? Pedro seguiu, não sabia o que era, não é? Ele só sentiu. Ele sentiu, ele não sabia que era Jesus, ele não sabia que era o Filho de Deus, mas ele sentiu algo que o moveu a uma ação. Então, não é? Vem ser pescador de homens. São Pedro, do jeito que ele era bronco, vamos dizer assim, ele nem sabia o que era ser pescador de homens, mas o mover do Espírito Santo mexeu com ele e fez assim: ei, tem alguma coisa diferente aqui. Então, a decisão, gente, às vezes vai ter que ser assim, ó. Quantas pessoas que conheceram, sabia que era Jesus e não seguiram? Nicodemos, gente, uma pessoa letrada que esperava a vinda do Salvador. Ele sabia que era Jesus e ele não teve coragem de deixar o quê? A carreira dele, né? A vidinha dele, porque estava muito boa, confortável, e ele perdeu a oportunidade de se fazer um homem novo. E aí Deus escolheu quem? Deus escolheu Pedro, bronco, grosso e letrado, para ser o primeiro papa da igreja.
Por quê? Porque ele não escolhe os perfeitos, ele escolhe os decididos. Não é? E se você está esperando alguém decidir por você, você não vai ser escolhido nunca. Sabe por quê? Porque Deus está esperando o teu sim. Não é, Ângela? Sim. E que é A mais Érica disse que é para a decidida gente que Maria? fazer a parte 2 da live. Ó. Gostei já, hein? Já gostei da Isso, ideia. hein, Anice? Que é mais decidida que Maria? Misericórdia. Uma mulher que mesmo sendo do silêncio, que isso é muito bom da gente refletir, né? Que ser decidido não precisa ser. Igual a gente, né? Que já se decide e já só do oba-oba, né? Mas olha Maria, Maria, ela poderia ter dito não para o anjo Gabriel, mas ela foi decidida, ela disse sim e ela salvou, né? Nos salvou, né? Com a graça do Senhor ali. Então, mas por quê? Porque ela sabia, né? Ela acreditava em Deus, ela tinha Deus no coração dela. E ela decidiu, mesmo sendo, olha, nas bodas, né? Maria, ela percebeu que faltou o vinho. Então eu falo, nossa, Senhor, né? Que eu seja 1% de Maria, né? Uma mulher calma, tranquila, vamos dizer assim. A Ângela tá Uma mais mulher para Maria, decidida. viu, gente? Eu tô mais Hã? para Pedro. A Ângela tá É, mais para Maria, eu tô mais a para Pedro. Maria. E é legal, porque cada um tem seu temperamento, O perfil, né, seu perfil. diferente. Como eu sou estável, eu falo. Eu quero sempre ser decidida nas minhas ações, mas eu sou né, da minha estabilidade e tal. Mas não é por isso que eu não vou ser decidida, Sim, né? sim. A decisão não tem nada a ver com esse. Ai, pessoas decididas, é só essas pessoas meio rompantes. Não, não, não. A Ângela traz aí exatamente esse modelo aí de Maria, que é uma mulher terna, tranquila, serena. Esses dias eu fiquei muito feliz, Ângela. Eu estava com um coach meu, um grande empresário, e eu até anotei, porque ele falou assim para mim, Anice. Hoje eu não sei se eu preciso de você como coach, eu não sei se eu preciso de você como mentora ou como amiga. Eu falei, bom, então tá, então eu falo o que você precisa e depois eu vejo se eu faço sessão ou se eu te ajudo, porque eu tenho muito isso de ajudar, né, os meus coaches. E aí ele trouxe a demanda, só que antes dele trazer a demanda, e realmente nós não fizemos sessão de coach, foi muito mais uma direção espiritual que eu precisei dar para ele. E aí ele me falou uma coisa que eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre sou. Marido me engana aqui. Eu sou muito. E aí eu peguei e falei para ele. Ele falou assim para mim, Anice, eu estava rezando por você hoje, pela nossa conversa, e, eu vejo em você, Anice. Olha só, gente, fiquei tão emocionada. Eu vejo em você, Anice, a ternura de Maria. Quando você olha para mim, quando você olha para os seus coaches, eu vejo em você uma ternura de uma mãe que se preocupa com seus filhos. Gente, aquilo, eu não chorei na frente dele, porque a gente estava ali, eu sou a mentora dele, então, né? Eu falei, cara, você não tem noção. Porque eu sempre me vi muito mais com rompante, como Pedro, como Santa Teresa d'Ávila, como Padre Pio, né? Eu sou de fazer e ia. E ele me traz isso. E tudo que eu peço a Deus é isso, porque eu não fui uma mãe interna. Eu sempre fui uma mãe brava, cobrava, exigia dos meus filhos um desgaste absurdo, não é? E quando ele me falou isso, eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, por estar me transformando nessa pessoa que eu sou. E não naquela pessoa raivosa, com rompante. E foi isso que Deus fez com Pedro. E foi isso que Deus foi fazendo com grandes santos que eram, né? Foi moendo o orgulho, foi tirando aquela coisa ruim que o inimigo trabalhou para que a gente fosse e vai nos transformando na jornada. Eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei tão feliz. Ele usou a palavra ternura. Eu falei, eu terna? Ele falou, Anice, eu vejo isso em você. E aí ele conversando falou assim, tem um outro coach que falou para mim, nossa, a Anice, ela é muito boazinha. Eu falei, gente, cadê essa mulher que eu não estava vendo? Aí Deus me fez enxergar. Olha só, Deus me fez enxergar o quanto eu mudei nessa jornada. Então, aquilo que a Ângela falou, que ela se conectou comigo lá,
Não porque eu falo, mas porque eu vivi o processo e estou vivendo o processo de transformação, né, Ângela? E se eu Sim. não tivesse dito sim lá atrás, a Ângela não teria me encontrado. E através do meu sim e da minha transformação, Deus foi ajudando, contribuindo para a transformação da vida da Ângela, que está contribuindo para outras vidas. E é uma corrente do bem, gente. É uma corrente do bem, né? Que É isso, lindo. é isso mesmo. Então, a gente precisa decidir, né? Com certeza, amiga. Vai Decidir. aí, uma frase aí, um recado final para a gente, porque já vai fazer 1h30 nós estamos aqui. Bom, Você o tem que trabalhar, eu final, tenho que trabalhar também ali. E aí a gente vai fazer talvez uma segunda parte, né, isso, Ângela? Então, podemos fazer. Vai ser uma bênção fazer um. Fico muito feliz. A frase que eu coloco, né, que é a minha, e eu falo, é sempre isso: decida ser feliz. Decida ser feliz, porque Deus, ele não nos criou para sermos pessoas tristes, pessoas ansiosas, deprimidas. Não. Deus nos criou para sermos pessoas felizes, porque nós somos imagem e semelhança dele. Pronto. Nós somos imagem e semelhança de Deus, que é uma coisa mais linda que isso. E ele morreu na cruz para nos salvar. E uma coisa assim que eu guardo no meu coração lindo. Jesus, mesmo na cruz, ele está de braços abertos e com a face olhando para nós. De braço aberto para nos acolher e com a face olhando para nós. Vou falar mais o quê? Diante disso, eu vou levantar triste, gente? misericórdia. Desanimada? Ai, não, 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 não. Eu decido ser feliz. E ser feliz é uma decisão. Ser filha Assim, amada de Deus é uma decisão. e a felicidade ela vai muito além de uma alegria passageira. Ah, eu fiz uma viagem para poder, porque eu estou com um problema, eu vou viajar. Não, filho. Se Não, você não estiver bem, você vai levar o problema para a viagem, você vai levar o problema para o trabalho, você vai levar o problema para no seu relacionamento. Então, é um estado de espírito. A isso, felicidade é um estado de espírito constante em meio às dificuldades. isso. Né? E É não é isso aí. alegria de, não. Não. É um estado de É espírito. é a alegria de você estar viva, de você ser grata, né? É você ser feliz por quem você é. Não é pelo que você tem, nem pelo que faz. Essa é a É, oi, oi, cortou, acho que é a tua voz ali. Eu falei, essa alegria é de ser quem eu sou, não o que eu faço, o que eu tenho. É essa a Isso, essência. isso. É por isso que é importante você se conhecer. O autoconhecimento vai trazer para você essa visão diferente de mundo. É como se você, quando você começa a se conhecer, as escamas caem, não é? Aí tem na Bíblia, por que você tenta tirar o cisco do olho do outro, você tem uma trave no seu? É, Então, você tem uma visão completamente distorcida. Esses dias, o sacerdote, o padre Adilson, eu sou coach dele também, né? Ele está fazendo o processo de coach comigo. E ele falou assim, Anice, é como se escamas tivessem caído dos meus olhos. Eu falei, pois é sobre isso. É olhar, sabe aquela palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? é, É conhecer a verdade. A verdade sobre mim, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o mundo, e não o que eu achava que era verdade. Mas isso daí é para um beleza. outro dia, né? Olha o pessoal Outro falando aqui, dia. ó, muitas viradas de chave hoje, a Érica falou, a Fran está agradecendo, iniciando, né, a semana repleta de conhecimento. Suas lives são de Deus para mim. Oh, meu Deus, obrigada, querida. A Cres está dizendo que a Cres minha coach também, ó. Gosto dessa visão de Deus leve e não carrancudo, sisudo, vingador. Isso mesmo, Cres. Porque, olha, dá até uma outra live, hein? Porque eu tinha a ideia de que Deus era bravo. Essa é boa, dá uma live boa. Essa dá uma live boa, gente. Eu já Dá. gostei. Vamos Talvez na fazer. próxima live a gente faz isso, né? Isso. Né? Porque, gente, eu tinha essa visão de um Deus bravo, carrancudo, que estava pronto para me punir. Tá? Mas isso era por conta das minhas fraturas emocionais, né? Isso. Então, acho que dá uma outra live. Gostei, Dá. viu, Cris? Vou até tirar um print aqui, ó, pra gente. Vou tirar um. Prontei. Ai, eu dei uma pausa aqui. Fui Não, tirar o print. tranquilo. Fui tirar o print e Obrigada, sumi com Nice. tudo.
Muito obrigada, tá? Por você ter me convidado aí. Estou aqui à disposição também para ajudar outras pessoas a descobrirem quem são, né? Sim, com E, certeza. e é isso daí. Que Deus abençoe nosso dia e que você tome a decisão aí. Você Isso, sabe, Patrick, todo bom mundo dia, querido. sabe qual a decisão que precisa tomar. Cada um sabe. Então, Cada tome a um sabe. decisão hoje e Hoje é o dia do parta para a chega. ação, né? Chega, chega de Dia do palhaçada. chega. Gente, foi uma honra estar com vocês aqui, quase 1h30 de live. Isso era ser Isso. 30 minutos. Nós fomos aí quase Bom, 1h30, mas foi maravilhoso. A gente tem conversa para uns 10, 20 dias, né? Brincando aí. tem. Gratidão por você que está aqui. Beijo. Essa live vai ser subida numa plataforma, né? Provavelmente até amanhã ou quarta-feira, porque eu vou mandar para o pessoal do marketing. Não vai ficar gravada aqui, tá? Mas depois vocês compartilhem, peguem lá no meu canal do YouTube e compartilhem. Combinado? Beijo para vocês, que Deus abençoe. Beijo, gente. Vocês. Beijo, Ângela. Beijo. Deus te abençoe Amém. imensamente, amigo. Amo você. Amém. Amo Também você. te amo muito.